certo? Sim, mas se tivesse errado a colocar, era para copiar no caderno, né? Correção. Isso, uma correção. Aí tinha uma coisa lá embaixo, professora, que não tava igual um número e escrito. Aí eu copiei, porque eu não sabia se precisava ou não. Aí depois lá na foto a senhora viu. Tá. Pronto, pessoal, pegaram o caderno e a apostila? Sim. Sim. Opa! A última coisa que eu fiz foi a correção. Oi, Lídia. A última coisa que eu fiz no caderno foi a correção. Tá. Todos apostos? Todo mundo com a apostila aberta e o caderno? Professora, a última questão que a gente fez foi foi? Que é aquela que identifica o tipo de articulação presente entre os ossos e o ombro? Essa foi a última, foi? A última correção foi do osso faturado lá, exercício 14. Professora, que página? Página 18. Ué, pra mim tem até a D, professora, só eu fizer mais. Oi? Não Pra entendi. mim tem até a letra D. Eu fiz a 14, eu tenho A, B, C e D. B, C e D, exatamente. É isso aí. Pessoal, ó, tá compartilhando aí para vocês, certo? Certo. Nós vamos falar hoje sobre os músculos, tá? Os músculos, nós sabemos que ele é formado por... Nós sabemos que o nosso corpo, ele é formado por vários tipos de músculo. Podemos dizer que são centenas de músculos. O que esses músculos irão fazer? Eles nos irão auxiliar nos movimentos, na estabilidade do esqueleto, ele vai fazer o preenchimento do nosso corpo, tá? E nós sabemos também que esse músculo, eles são ligados nos ossos, tá? Então, eles fazem uma ligação nos ossos e também uma ligação, uma ramificação com o sistema nervoso, tá? Então, por ele estar ali fixado nos ossos, ele vai ajudar na estabilidade do corpo, ele vai ajudar também na movimentação do corpo, tá? Os músculos são considerados tecido do nosso corpo humano, tá? Ele também tem a característica e responsabilidade pela contração e relaxamento. Então, você consegue contrair, você consegue relaxar. Então, se você fizer assim com o braço, ó, quase todo mundo tem essa mania, né? De estar medindo aí a musculatura do braço. Você contrai o seu músculo. E quando você desce o braço, você relaxa, você está relaxando o seu músculo, certo? As células que faz constituição do músculo, elas são células alongadas, tá? Por quê? Existem vários tipos de células? Sim, o nosso corpo é formado por vários tipos de células. Então, nós temos células alongadas, nós temos células arredondadas, nós temos células achatadas, tá? Nós temos células que são redondinhas e são côncavas, tá? Nós temos vários tipos de modelos de célula no nosso corpo. E a célula do músculo, ela é alongada. Por ela ser alongada, que ela tem essa capacidade de esticar, ou seja, de relaxar, de contrair, né? Você consegue esticar e voltar. Esticar, voltar. Por ela ser alongada, tá? Então, é isso que dá a oportunidade da gente se movimentar tranquilamente. Se ela não tivesse essa estrutura toda alongada e estriada, tá? Toda vez que a gente fosse movimentar, contrair e relaxar, nós danificaríamos a célula. Ok?
Para vocês terem noção, o nosso corpo, quando está em movimento, nós estamos exercitando mais de 600 tipos de músculo em um simples movimento, tá? Se a gente for Professora? correr... Oi? Pode falar. Sabe que dia é hoje? 27, quinta. Aniversário do meu irmão. Aniversário do foi? Pedro, ele falou. Aham. Ele falou. Faz Ah. 14 anos. Ó, que legal, bom. Ah, não. 14, Levi. E o Lourenço, ele começa a assistir isso 14. Pior Hoje que eu vou isso. lá na sala deles, aí eu comento com ele. Ele é do mal. Meninos, vamos voltar aqui, ó. Nós temos esses músculos que são fixados nos ossos, certo? Então, eles estão interligados, eles estão ligados nos ossos. Nós temos também os músculos, né, dos nossos órgãos internos, por exemplo, do nosso intestino, do nosso fígado, do nosso estômago, né? Nós temos esses músculos também. Nós não estamos vendo, mas possuímos eles. Esse músculo que reveste esses órgãos internos, nós vamos chamar ele de músculos lisos, tá? Lembra lá quando nós falamos dos músculos lisos e não estriados? Lembram disso? Que reveste os nossos órgãos internos? Eles são responsáveis por quê? Pelos movimentos involuntários. Nós não temos movimentos involuntários? Respiração, batimento do coração. Eu não falei para vocês que o nosso, por exemplo, o nosso intestino, ele faz movimento o tempo todo, certo? Sabia que ele faz esse movimento o tempo todo? Para quê? Para empurrar o bolo alimentar que nós consumimos. Quando nós nos alimentamos, o bolo alimentar, ele desce por meio de contração, tá? Então, o esôfago, depois o intestino fica o tempo todo se movimentando, né? Relaxa, contrai. Para quê? Para empurrar a alimentação. Ou seja, ele empurra o bolo alimentar. Oi? Por que a gente não sente? Oi? Por que a gente não sente ele empurrando, empurrando, empurrando? Na verdade, a gente não sente mesmo. Depende do que você come. Se quando você... Não é que a gente não sente, sentir, a gente sente. Você não sente a comida descendo? Só pela garganta. Às vezes até sai mais rápido do que a gente imagina, meio de causa do engasgamento ali. Uhum, você não sente? Eu consigo sentir. Mas Porque você tem que concentrar. eu consigo sentir a minha garganta engolindo, né? Só a garganta? É. Conforme as coisas que você consome, se você não mastiga direito, você não sente nem passar aqui? No esôfago? Antes de chegar no estômago? Eu sinto passando aqui só no pescoço. Mas se você fizer uma concentração, Gabriel, você vai sentir a sua alimentação descendo. A gente não percebe a contração, né? Que é assim, ó. Aqui aperta, aqui abre. Aí aqui aperta, aqui abre. Fica o tempo todo assim, esse movimento, ó. De abre, fecha, fecha. Vai apertando até o alimento descer. Esse movimento nós não sentimos, tá? Porque Eu sinto só a garganta descendo, né? Que tem o nosso coisinha aqui. Assim, eu sinto que ele tá fazendo um movimento de... mostrando... pondo lá pra dentro. Esse movimento da garganta, quem coloca ele para dentro é o esforço da sua língua, né? O movimento peristáltico, ele começa no esôfago. Pode falar, Caio. Da onde que vem a fome? Como que você sente ela? A fome, ela é mandada pelo sistema nervoso. Então, o que acontece? Quando a célula sente necessidade de nutrição, ou seja, ela não tem mais energia, ela manda informação de que ela necessita de energia. Tá? Ela necessita de nutrientes para produzir energia, para produzir hormônios, para produzir tudo que o nosso corpo necessita. Então, quando ela necessita desses tipos de nutrientes, ela manda informação para o cérebro. Aí o cérebro te dá a sensação de fome.
Que é tipo uma dor mais leve. Pode É falar. uma dor. Mas aí, e quando a pessoa tem aquela doença, dá vontade de comer prego, reboco de parede, essas coisas. Assim, tem uma doença, sim. Pode Vontade de falar. comer. Mas não está relacionado com a fome, Caio. Aí já é um distúrbio, né, na produção de hormônio, ou aí tem que ser analisado pelo médico, pode ser um distúrbio nas conexões do cérebro, né, que a Então gente chama de distúrbio mental. é uma vontade mais? Não, Não não é é uma fome, fome, é uma vontade? não é vontade, é um distúrbio. São problemas na hora de enviar ou receber informações pelo Então, cérebro. assim, a pessoa normal, a única coisa tem esse problema que dá vontade de comer essas coisas. O Caio, quando a pessoa sente essa vontade de comer essas coisas desse jeito, já não é normal. Não, só assim, a pessoa é normal, ela só tem necessidade de comer isso. Ela sabe, ela escreve normal, ela anda normal, ela só tem vontade de comer isso. Como se fosse alguma comida normal mesmo. Como se fosse desejo de grávida? Isso que você queria falar? Entendi, Provável. Caio. Oi, Lorenzo. Eu não quero falar. Não? Gabriel, Ah, o Gabriel. Pode falar, Gabriel. mas o que eu ter falado de fome, né? Eu Hum, lembrei, um dia eu tô ficando muito agora na minha avó, né? E a gente tá fazendo os tipos de comida. Tá assim, de tarde, eu sinto uma fome, que o meu estômago fala assim, eu quero comer, mas não tem nada pra comer. Ele dá uma coisa que eu tenho que sair pra casa correndo antes que eu fico com dor de cabeça. Dá pra sentir o estômago pedindo comida, não o cérebro, eu sentindo o estômago pedindo comida. É muito assim. Foi causa. Eu já fiz isso 2 vezes. Eu acho que tá eu bom, continuar aqui com o conteúdo. Vamos lá, ó. Eu estava falando dos músculos internos, certo? Os músculos internos, eles têm os movimentos involuntários, certo? E são considerados músculos lisos, exceto o músculo do coração. Por quê? O músculo do coração, ele é o quê? Quem lembra? Nós já falamos desse músculo. é um músculo. Cardíaco? Músculo cardíaco. É um músculo cardíaco, tá faltando outra palavrinha. Músculo estriado cardíaco? Exatamente. O nosso músculo do coração, ele é o músculo cardíaco e ele tem que ser o quê? Estriado, tá? Porque ele faz um movimento muito contínuo, certo? Involuntário. Né? Involuntário. E é um movimento, uma contração vigorosa. Então, por que ele tem que ser estriado? Por que ele precisa ter essa abertura? Para ele não ser o quê? Para aquele músculo não ser danificado, tá? Você já viu, por exemplo, pega um material que tem tipo estrias são aberturas, tá bom? E pega um material completamente liso, lisinho. Qual deles tem mais facilidade em se romper se você puxar, se for esticado? O liso ou o estriado? Liso. O liso, exatamente. Ok, meninos? Entendido? Entendi. Ok. Ó, então, nós já falamos 3 tipos de músculo aqui, só nesse parágrafo. Nós falamos sobre o músculo estriado cardíaco, o músculo estriado esquelético, que são os nossos músculos ligados aos ossos, e nós temos os músculos liso
ou seja, os músculos não estriados, que são os músculos dos nossos órgãos, tá? Eles são os músculos com contração muito lenta e involuntários, tá bom? Que é o que reveste os nossos órgãos internos. Estômago, fígado, intestino, tá? Alguns vasos sanguíneos, os órgãos do sistema excretor. Eles realizam um movimento, nós chamamos desse movimento de movimento peristáltico. Ok? Pode falar, Gabriel. Não, professora, eu esqueci minha mão levantada. Não tinha visto. O músculo esquelético, que é esse músculo que reveste o nosso corpo do lado de fora, que é o que está ligado aos nossos ossos, ele tem uma constituição muito grande, uma quantidade muito grande de proteínas, tá? São duas proteínas que se destacam, a miosina e a actina, tá? Elas são responsáveis em dar estrutura para o músculo e também ajudar nas contração voluntária. Por exemplo, quem faz musculação, que já está na idade própria de fazer a musculação, geralmente eles vão no nutricionista ou na nutróloga e faz todo um acompanhamento alimentar para quê? Para ajudar no ganho de massa magra. Esse ganho de massa magra seria o aumento da musculatura. E, geralmente, em seu cardápio, vem grandes concentrações, né, adequada para aquele organismo, de proteínas. Para quê? Para ajudar o desenvolvimento dos músculos, certo? Lembrando que essas proteínas, às vezes entra até com proteínas sintéticas, né, que são os whey, eles só devem ser indicados, meninos, por nutricionista, ou até mesmo por um nutrólogo. Não deve ser indicado por outro profissional. Por quê? Porque você precisa fazer alguns exames, você precisa ver a estrutura do seu corpo, ele tem que te analisar, te avaliar, para você saber se você pode consumir ou não, e também saber a quantidade que você deve consumir, porque ele tem que fazer um cálculo de quanto você vai gastar, qual é o tipo de exercício que você irá fazer, como você vai exercitar, se vai ser um exercício só mais aeróbico, se vai ser um exercício com mais força, então tudo isso tem que ser analisado, e deve ser feito por um profissional, tá? Não se esqueçam disso. Conforme a gente vai utilizando esses músculos, eles vão se desenvolvendo. Isso é bem visto, por exemplo, quem faz academia, quem faz academia e segue todo o padrão realizado pelo profissional, você pode observar que aquele corpo ele fica todo padronizado, com as musculaturas desejadas aumentadas, um braço, o peitoral, as coxas, os glúteos, né? Tudo isso por quê? Porque fez movimentos e esforço, ou seja, exercício com aquele músculo. Se você não faz movimentação com esses músculos, se você não faz exercício com esses músculos, a tendência dele é o quê? Atrofiar, tá? Se você não exercitar os músculos, eles atrofiam, eles afinam, certo? Eles ficam sem força. Tá vendo aqui essa foto embaixo? Foto A e foto B? Estão vendo, gente? Sim. Então, na foto A, são músculos atrofiados, tá? Você não pode ficar sem se movimentar, porque a tendência é que da musculatura ficar atrofiada, tá? E na figura B, já tem uma hipertrofia, ou seja, os músculos já estão bem aumentados. Aqui no caso aqui, ele fez bastante exercícios, né? Oi. Eu todo dia fico correndo, mas não por querer, eu fico correndo do meu primo. Eu fico entre os dois ali, eu não fico nem tão forte, nem tão magro. Eu corro sozinho. É muito importante fazer exercícios, tá? Não é aqueles exercícios pesados, mas precisamos nos movimentar. Os músculos necessitam da movimentação.
tá? Professor, eu Eu faço volto no quarteirão, talvez. e jogo futebol quinta. Uhum. Bom, além dos músculos lisos e estriados Matheus, voluntários, onde você tá fazendo futebol? Só queria saber. Lá nos contadores. Ah, então tá. há os músculos estriados cardíacos, o responsável pela contração, ou seja, pelos batimentos do coração, que eu já falei, tá? Então, é um batimento, é uma contração muito rápida, mas também involuntária, tá? E nós sabemos que ele é responsável, ele é a bomba do nosso corpo. Ele é responsável em quê? Em bombear, ou seja, dar velocidade ao sangue. É no sangue que tem a coloração vermelha que carrega, é o sangue que carrega os nutrientes e os gases para as nossas células, tá? Então, a responsabilidade do sangue é de levar nutrientes para todas as células, levar gases oxigênio para todas as células e retirar também toda a substância tóxica do nosso organismo. Por exemplo, o dióxido de carbono, que é uma produção do nosso organismo, uma reação química que acontece dentro da célula, ele também é retirado pelo sangue e sai na trocas gasosas, tá bom? Então, essa é a responsabilidade do sangue, mas ele só consegue percorrer pelo nosso corpo devido ao quê? O batimento do nosso coração, ou seja, o bombeamento do nosso coração, tá? Esses músculos ligados aos ossos, meninos, é o que vai permitir a movimentação, tá? Então, o músculo junto com os ossos é o que dá a movimentação. Nós conseguimos correr, levantar, sentar e andar, até falar, tá? Pela movimentação do músculo, do rosto, mas juntamente com os ossos, tá? Esses movimentos são o quê? Voluntário. Perguntas? Deixa eu olhar o chat aqui. Não, não, não? Não. Microfone fechado. O microfone tá fechado, professor, que se mutou. Pronto, tá me ouvindo? Sim. O que aconteceu, professor? Eu queria sair do mudo, tô clicando, não quer sair. Ai, meu Deus. Vamos lá. Continuando. Qualquer coisa, vocês levantam a mão aí que eu escuto o plu-plu aí, tá bom? Gente, só para falar, os principais músculos do nosso corpo são o quê? Vocês sabem? Peitoral, que mais? Bíceps, que mais? Alguém sabe falar? Gente. Você pode repetir? Pergunta pra ver se eu lembro. Porque eu não entendi direito. Quais são os principais músculos do nosso corpo? O cérebro é um músculo? Não, eu já citei uns. Nós temos lá o peitoral, o bíceps, que mais? Alguém conhece? Os músculos da perna? Os músculos da perna, a coxa, que mais? Eu falei a coxa. Tornozelo? Ninguém ouviu, então não vale? Eu não Não, ouvi. eu falei. Quem falou a coxa, Lorenzo? Ah, Eu ele falou falei. que falou. Tá. Que mais? Eu falei. O músculo do braço, aqui. Tornozelo? Do braço. Eu já falei que é o bíceps, É o tríceps. que mais?
Tríceps. Professor, o tendão do braço. tríceps. Oi? Tendão do braço. Então, o bíceps, o tríceps, nós já falamos. Nós temos o glúteo, nós temos também o reto do abdômen, certo? O músculo Ô, professor. abdominal. Oi. Então, é esse glúteo aí que eu tava pensando. Eu sempre ouço falar treinação de glúteo. Era isso que eu tava tentando falar. Tá. Então, tá. Esses músculos, gente, têm propriedades, né? Nós conhecemos de propriedades do músculo. Qual que é a principal propriedade do músculo? De contrair e relaxar. Então, nós vamos falar as propriedades do músculo como contrabilidade, né? Que é quando você contrai ele, quando você faz esse movimento com o braço, você está contraindo. E elasticidade, quando você relaxa. Essas são as duas propriedades dos músculos, certo? Vocês conseguem visualizar na imagem aí embaixo, ok? Aqui os músculos que eu falei para vocês, ó. Então, nós temos aqui o bíceps, viu? Quando vocês fazem esse movimento aqui, ó, todos os meninos gostam de fazer esse movimento, né? Você está contraindo esse músculo bíceps, tá? E aqui embaixo, ele fica... Todos não, né? Oi? Então por isso que por isso que ele é grande. Quando É porque você contrai. Agora, se você relaxar, fica ao contrário, certo? fica aqui de baixo, não fica? E aqui embaixo, ó, aumenta, né? Dá pra saber em umas pessoas, mas o tamanho do peso dá pra saber o contraimento. Que tem aquele negocinho debaixo do braço. Entendi. Gente, os músculos, eles são ligados aos ossos pelos tendões, tá? São essas estruturas que vão transmitir os ossos, os movimentos. Quem manda o movimento é aqui no nosso cérebro, certo? Mas ele vai pelos tendões, são eles que passam as informações, tá? Os músculos também, gente, são inervados. O que é isso? Eles possuem nervos. Quais são as responsabilidades nesses nervos também? Como eles são um conjunto de neurônios, principalmente as células são células nervosas, eles vão estimular e transmitir para o músculo o quê? Informação de contração, de relaxamento, de levantar, de fechar, tá? Esses nervos, juntamente com os tendões, que vão passar essa informação, tá? Além disso tudo, o nosso músculo é vascularizado, ou seja, existem vários vasinhos sanguíneos, tá? Nós temos veias e artérias. E dentro da musculatura, vai o quê? Vai os vasos sanguíneos, para nutrir a nossa célula. Nós vamos chamar eles de músculos vascularizados. Nós podemos perceber isso porque qualquer cortinho que você faz, o que acontece? Sangra, exatamente. Você, na verdade, você não rompe uma veia, ou você não rompe uma artéria, você rompe o quê? Vasos sanguíneos. A professora, como que é? Primeiro é a camada fina, depois uma camada grossa, depois outra camada, assim tá cheio de vasos sanguíneos do lado do osso. Entre a musculatura. Assim, quando machuca, quase a metade dos vasos sanguíneos estoura, não é? Não, né? Tipo Um, dois, depende do tipo de machucado. Mas quando você, tipo assim, quando você rala a perna, ralado, você atinge só a epiderme, que é a camada mais externa da pele. Assim, começa a sair um pouquinho de sangue, mas quando você rala de verdade, começa a sair um monte de sangue. Mas na verdade, esses ralados, machucados que nós fazemos no nosso dia a dia, você atinge simplesmente a epiderme.
Eu não sei são porque vários no períodos, tá? dia que eu tava fazendo, né? Eu acho que eu já contei a história que eu bati de lombada, né, com a bicicleta. Eu não sei como que eu não consegui ralar toda minha perna toda porque eu caí de. Não sei como que eu não ralei minha boca, porque eu caí perto do meio-fio e eu pus a mão, minha mão nem ralou, nem minha perna ralou por ter voado. Eu tinha batido no meio-fio, mas nem ralou Vamos lá, e eu gente. Ó, tinha dado uma voadora. quem faz esse controle da musculatura? O cérebro. Cérebro. Exatamente. Então, os movimentos dos músculos, gente, eles vão ser controlados e serão coordenados pelo sistema nervoso, tá? Então, nosso sistema nervoso, nós sabemos que ele fica aqui na parte do encéfalo, ou seja, na cabeça, né? E também na medula espinhal, a coluna vertebral. Professora, quando mais a gente cresce, maior os órgãos vão ficando maiores. Sim. Uhum. Até um certo ponto. Até o certo, né? Uhum. Mas vocês não crescem mais, só cresce a orelha e o nariz, não é? Não. Esse não para. Pode falar, Lorenzo. Como que todos os nossos órgãos ficam dentro do nosso corpo? Nossa, Lorenzo, não como nossos corpos. Ficam dentro do nosso corpo. Os Nosso órgãos? órgão. Como nossos órgãos ficam dentro do nosso corpo. Como assim? Não entendi a sua pergunta. Como que Ele fica? quis dizer como que eles entraram dentro. Como que cabe? Se a gente nasceu de uma O corpo é partícula. pequenininho e cabe 300 bilhões de ossos dentro. Até que é verdade, professora, a gente nasce de uma célula. Eu já vi um jogo que a minha prima me mostrou, que primeiro a gente nasce numa célula. É tipo quando a gente tá dentro de uma barriga. A gente nasce por uma célula, depois juntam vários pouquinhos de células, depois vai assim mais ou menos cortou a parte do jogo, mostrou o menino, o bebê já com a costela lá dentro. A gente vai se desenvolvendo, Lorenzo. Conforme nós vamos crescendo, as nossas células vão o quê? Se multiplicando, ok? O professor, É... o professor, Oi. os nossos ossos são, quando a gente eles são minúsculos, né? Por causa que tem 300 e poucos ossos. São É minúsculos. 206 ossos. Mas é tipo um quebra-cabeça, Quando Lorenzo. nasce. É muito bem montado o nosso corpo, tá? Então, quando a gente nasce de uma célula, então ela vai se multiplicando e ela vai sendo organizada. Conforme ela vai se multiplicando, se dividindo, se diferenciando, ela vai se organizando. Então, quando o bebê está pronto para nascer, significa que tudo já foi formado. A responsabilidade a partir daquele momento é somente de desenvolver, ou seja, de crescer o que já foi criado. Certo? Então, ali a célula ela vai se multiplicando, vai crescendo, vai se organizando e vai formando os órgãos, os ossos, o cérebro, tudo, certo? Quando o bebê nasce, qual que é a responsabilidade daquele organismo a partir daquele momento? Simplesmente de desenvolver e crescer o que já foi tudo formado. Mas é um quebra-cabeça, é quase inexplicável, né, Lourenço? Como que cabe tanta coisa dentro de nós, né? Mas sim, nós somos o quebra-cabeça mais complexo, a máquina mais complexa que existe. Imagina uma máquina, o nosso corpo é uma máquina, né? É tipo uma indústria ali dentro, é uma usina ali dentro. Uma máquina viva, né? Uma máquina viva, exatamente. Mas é interessante. Chega a um ponto que não tem como responder, Lorenzo, né? Existe a história da evolução, então nós vamos aprender principalmente acho que no nono
nono ano, no sétimo ano a gente já começa a ver a evolução dos animais, tá? Conforme vai aparecendo, por exemplo, os primeiros animais não tinha estômago, não tinha sistema digestório completo, não tinha sistema respiratório completo, eles foram se desenvolvendo. A gente segue essa linha aí dentro das ciências, tá? Cada um com a sua crença. Chega um certo ponto que não tem... Chega um certo ponto que a gente não vai mais. Fica ali entre a religião e as ciências. Bom, deixa eu continuar aqui para a gente não sair muito fora. Gente, o controle da musculatura, então, ele é feito pelo sistema nervoso. Nós sabemos que o sistema nervoso é responsável por receber e transmitir as informações para todo o nosso organismo, tá? Então, nós podemos defini-lo como o central de comando que vai coordenar todas as atividades do nosso corpo. Ele pode ser dividido, ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Então, o sistema nervoso central é o encéfalo e a medula espinhal. O sistema nervoso central é o encéfalo e a medula espinhal. O sistema nervoso periférico são os nervos, os glândulos nervosos que conectam o sistema nervoso central com os órgãos do nosso corpo, tá? Então, quando eu falei sobre os nervos, eles fazem parte do sistema nervoso, mas do sistema nervoso periférico, certo? Central mesmo é o quê? O encéfalo e a medula espinhal, correto? Então, é ele que vai coordenar as funções, é ele que vai controlar as funções que o nosso corpo faz. Então, como nós estamos falando de musculatura, é ele que coordena a movimentação da nossa musculatura, tá? Então, para que ocorra essa contração, esse relaxamento, é necessário que o nervo envie estímulo correto para o músculo se contrair. Então, ou seja, manda essa informação correta para se contrair. Por exemplo, levanta um balde do chão, levanta um livro que caiu do chão, por exemplo. Quem manda essa informação, esse estímulo, tem que mandar esse estímulo corretamente, certo? E é um estímulo muito rápido. Nós chamamos de placa motora a região que tem uma terminação nervosa que vai da célula muscular até regiões microscópicas do nosso corpo, tá? Então, o impulso nervoso é transmitido por todo o nervo até chegar às terminações nervosas, que, por sua vez, passa esses impulsos para a célula muscular. Então, imagina, né, as informações caminhando Professora, todo o nosso corpo. Oi. isso aí é passado por veias ou sistemas assim? Ou Não. é tipo pelo celular que manda uma onda? Ele é passado por células nervosas. Quem passa essas informações são as células nervosas. As células nervosas, elas são todas ramificadas e, por incrível que pareça, elas não são conectadas umas às outras, tá? As informações são passadas tipo via Bluetooth. Então, aqui tem uma célula nervosa, aqui tem outra. Então, elas não se unem, tá? Nós vamos verificar essas células. Elas ficam o quê? Próximas. Mas trabalham em conjunto, então uma passa para a outra. Exatamente, uma passa informação para a outra. E assim vai chegar até onde quer. Até chegar o músculo que precisa fazer esse movimento. Mas essas células é no sangue? Não é no nosso sangue? Não. Ela está no meio da nossa musculatura. No meio da nossa musculatura, tá? Mas chega bem rápido, né? Chega muito rápido, são milésimos de segundo. Tá? Acho que é menos do que isso. Ok? Então, são esses itens que são responsáveis em enviar as informações para o nosso corpo, tá? Nós chamamos essas informações de impulsos nervosos, tá? Então, são os impulsos nervosos que vão passar as informações
para contrair ou relaxar o nosso corpo, o nosso músculo, movimentar Professor, ou não movimentar o nosso corpo. ô, professor, o corpo humano parece um. Como posso falar? Esqueci o nome. Na escola de trabalho, a empresa. Tipo, o corpo humano é empresa. O, o, tem milhões de candidatos para nessa empresa, né? Que são as células, são todos os tipos de células e todos os órgãos. Os órgãos são os vice da empresa, o cérebro é o chefe da empresa e as células, todas as células, menos as células sanguíneas, são estagiárias, mas as células sanguíneas é a que trabalha mesmo. É tipo assim, é tipo uma empresa. A gente vai comparar o nosso corpo tipo uma indústria, certo, Ué, Gabriel? Era Não uma isso, empresa, era uma isso que eu indústria. queria falar. Era isso que eu ia falar. Meninos, vamos encerrar por aqui. Na próxima aula a gente continua, ok? Professora, eu tenho que fazer chamada. Você vai fazer chamada na próxima aula? Próxima aula. Então tá. Ô, professora, ela saiu. Gabriel, Oi, eu vou sim. você vai. Deixa eu te perguntar uma coisa, Gabriel. Calma aí. Eu vou. Gabriel, você vai estudar hoje? Eu vou. Matheus, Sim. Lorenzo, Feliciano, Vasconcelos. Não, ele não está presente. Levi, Levi tá dormindo. Não, então são mais 4 mesmo. não. Já volto. O Levi simplesmente não.
Levi? Levi? Tá aí? Aí?